Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Vamos abrir aqui nossa Bíblia. A passagem bíblica está em Salmos. Salmos do número 52. Salmos do número 52. Onde a epígrafe dos Salmos diz: condenação do ímpio. Salmos do número 52. Glória a Deus. Que dizem assim: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua une planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir e falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizestes. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Amém. Glória a Deus. Salmos, salmos muito bonitos, todos os salmos, salmos muito bonitos, salmos de número 52, e a forma de cântico que o salmista Davi entoa ao Senhor. Quero agradecer, irmãos, por poder estar aqui nesta noite, conhecer esta igreja tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, e muito linda mesmo. Os irmãos estão de parabéns, né? E quando a gente já passamos essa daqui, que agora foi a que eu vi mais bonita, viu? Que Deus abençoe os irmãos e multiplique aí as bênçãos neste lugar, em nome de Jesus. Também quero agradecer ao meu amigo, nosso irmão. Eu chamei de Léo, não sei se eu estou com essa intimidade toda ainda. Nosso irmão Léo, a gente se conhece há bastante tempo. Foi um guerreiro, guerreamos juntos. Tivemos a oportunidade da glória a Jesus lá em Brasília, né? Foi um tempo bom, né? Nós ali estávamos e ele chegou por lá e a gente deu lugar na terra lá. Foi muito bom naquela época ali. E Deus sempre tem nos feito lembrar. Ele tentou me achar várias vezes e não conseguia falar comigo, né? E a gente bem pertinho ali, uma Minas 1, e acabava também que a gente não se encontrava na sede, né? E também não tinha como a gente se falar, não é? Mas Deus é bom e tem nos dado a graça, dia após dia, de permanecermos firmes. Como já foi dito pelo nosso pastor aqui da igreja, nós estamos ali em Malvinas 1, onde cooperamos com o pastor Zequinha, um homem de Deus. Eu sou de sair nos dias de culto lá. Eu não gosto, mas esse foi ontem à noite, né? Mas de quem veio o convite, a gente não podia dizer não, né? A gente gosta de estar ali cooperando, apesar de ter muitos obreiros lá, mas a gente gosta de estar ali cooperando com o pastor Zequinha e dando glória para Jesus naquele ambiente também, que é gostoso demais estar na casa do Senhor. Então, que Deus abençoe o pastor da igreja pela confiança também em nos ser a oportunidade de estarmos aqui, junto com os obreiros, companheiros. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu já conheci, ele veio assim algumas vezes na sede, e às vezes lá também, das antigas ali no mercado, né? E hoje estou tendo o privilégio de poder estar junto e cultuando a Deus junto com o mesmo. Deus abençoe também nossos irmãos que estão nos assistindo pelos canais das redes sociais aqui da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vim com minha esposa, meus meninos não pôde vir, e chegamos um pouco tarde porque tive que passar na congregação ainda, e acabou que deu tudo certo, graças a Deus.
Meus irmãos, na leitura que fizemos, é um texto que poderíamos aproveitar todo ele, mas o tempo é curto, e o tema da mensagem é culto da vitória, o tema do culto, né? Culto da vitória, e não tive como preparar uma mensagem voltada ao tema, porque já vi o tema hoje, né, de manhã, quando você mandou lá o cartazinho, mas eu creio que Deus vai dar a vitória para nós nessa noite. Você crê nisso? Nos salmos em que lemos, os salmos entoados por Davi, cantado, escrito, narrado pelo mesmo, são salmos que chamam a atenção porque o período que Davi compõe esses salmos era um período a qual o mesmo estava sofrendo perseguições, né, do rei Saul, e ao mesmo tempo que Davi sofria essas perseguições, Davi, ele aproveita para compor aos Senhor. Os irmãos conhecem os salmos e sabem que vários salmos Davi compôs em meio à adversidade que o mesmo passava, em meio a situações adversas, e daí daqui a pouco saía uma letra, saía um louvor e entoava de cântico ao Senhor. Então o Salmo 52 não é diferente, é um salmo que vem nessa proporção, onde Davi estava sofrendo perseguição, e o mesmo agora entoa este salmo ao Senhor. Só que, observando a letra e a colocação de cada verso desse Salmo 52, nós percebemos que dá-se de fato a entender que era falando a respeito do rei Saul, né? O homem ruim, o homem iníquo, o homem que se gloriava na sua maldade. Ao mesmo tempo que temos um personagem dentro desses salmos também, ou dentro da história que Davi estava vivendo para compor estes salmos, que é um personagem que também chama a atenção para a colocação das letras de cada verso desses salmos que lemos. E antes de adentrarmos nele, eu queria aqui reler o verso de número 8. Haja vista que é nesse verso de número 8 que eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Esta é a expressão que Davi se utiliza e narra e expressa diante do contexto que ele vem narrando desde o verso 1, se identificando com alguém que tem convicção do que está dizendo e também daquilo que estava vivendo. Por isso que a expressão eu, porém, ele já traz para si a responsabilidade da sua própria fala, ao expressar que diante do homem ruim, diante do homem mau, ele, porém, diferenciava-se. Por quê? Porque ele era como, ou ele se compara como uma árvore, né? E chamado aqui a oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. No período que Davi está, então, compondo estes salmos, Davi, ele desce a uma região, né, ali chamada de Nob. Nob é uma cidade a qual moravam levitas do Senhor, sacerdotes do Senhor, estavam entre as cidades sacerdotais. Nob era uma pequena província, mas que tinha ali uma turma boa que adorava ao Senhor, uma turma boa que preparava o culto ao Senhor, que cultuava ao Senhor, que prestava cânticos, que meditava na palavra do Senhor, do Senhor. Havia uma turma ali, Nob, que expressava com seus lábios a adoração ao Senhor. Esta mesma turma de sacerdotes que ali habitavam, Davi um certo dia foi ter com o sacerdote que ali governava, que ali liderava aquele lugar, aquele ambiente. Está lá em 1 Samuel, capítulo 21, você pode abrir aí também para acompanhar este fato. 1 Samuel, no capítulo número 21, vai expressar justamente deste lugar onde Davi ele vai ter com o sacerdote Aimeleque. Versículo 1 do capítulo 21 de Samuel, que diz: então veio Davi a Nob ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhes: por que vieis só e ninguém contigo? Então aqui há um trocadilho de palavra entre Davi e Aimeleque. A proporção que eles estão conversando, Aimeleque, mesmo temendo a presença de Davi, sabia que era Davi, conhecia Davi, o guerreiro que derrubou o Golias, que cortou sua cabeça, o guerreiro que o povo aclamava e gritava que ele matou seus milhares, e aí por diante. Ou seja, Davi era temido naqueles dias. Quando ele chega até Aimeleque, Aimeleque sente um certo medo,
justamente porque desconfia a sua presença ali, e sozinho, sem uma comitiva, sem uma caravana, né? Como que algo estranho está acontecendo. Então o texto vai decorrer narrando todo esse fato aí, mostrando de fato aonde Davi estava e com quem Davi vai trocar uma ideia, entendendo que Aimeleque aqui é justamente o líder dos sacerdotes que aqui serviam ao Senhor, em torno de 85 sacerdotes que estavam ali na ocupação do serviço ao Senhor, na ocupação do culto ao Senhor, na adoração ao Senhor. Pois bem, nesse mesmo texto que lemos em 1 Samuel, existe um personagem aí, a qual também este salmo reflete um pouco nesse personagem, por nome de Doeg. É um nome até esquisito, é um nome até que não se acha em outro lugar esse nome Doeg, a não ser aqui esse registro, aonde lemos de 1 Samuel, capítulo 21, e o versículo número 7. Quando Davi ele vai conversando com Aimeleque, ele percebe que ali, né, nas dependências ali do santuário, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, estava detido perante o Senhor. Estou usando a corrigida, e a corrigida usa esse termo, que ele estava detido, ele não estava ali de passagem, ele não estava ali tirando um dia de folga, descansando, ou em um lazer, não, ele estava detido, ele estava separado, ele estava à parte, logo entendendo que provavelmente era um moço que estava com alguma dificuldade na sua saúde, talvez lepra, não sei, mas estava detido para recuperar, ou para a recuperação, provavelmente, da sua saúde. Então veja, ele estava detido perante o Senhor, cujo nome dele era Doeg. Que nome terrível, né? O nome dele era Doeg, e ainda pior ainda, ele era edomita, né? Era edomita, o maioral dos pastores de Saul. Logo também percebemos que era alguém de autoridade, não era um servo qualquer de Saul, não era uma pessoa qualquer que estava dentre os comandados de Saul, mas era alguém que exercia posição, era alguém que exercia autoridade dada pelo rei para poder liderar e governar ali os pastores ali do palácio do rei Saul, do reino do rei Saul. Muito bem, este mesmo moço aqui, ele está também em uma linguagem mais próxima do que os salmos quer dizer, ele se aproxima também, por causa do tamanho da maldade que esse moço causa a Davi, por causa do tamanho da maldade que esse moço está causando para os sacerdotes aqui de Nob. E é interessante porque ele está sendo tratado pelos sacerdotes, ele está no santuário os sacerdotes estão cuidando dele, os sacerdotes estão tratando ele, talvez de alguma enfermidade, por isso ele está detido. Os sacerdotes estão fazendo o possível para que ele possa logo mais sair dali e voltar às suas atividades. Logo, ele não está ali preso, ele está ali nos cuidados, na dependência do santuário. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas este mesmo moço aqui, após a notícia chegar até Saul, que Davi foi em busca de Aimeleque, que Davi desceu a Dob, aqui na terra dos sacerdotes, ele então desce para lá, para tentar achar Davi e dar fim a Davi. Os irmãos sabem que Saul procurou Davi com todas as forças para tentar inferir o golpe a Davi ou matar a Davi. E quando ele desce até Nob, ele percebe que Davi já ali não está, e ali acaba que ele tenta forçar uma confissão de Aimeleque, ele tenta forçar uma confissão daqueles que ali estão a respeito de Davi, por que Davi estava fazendo ali, por que deram colhida a Davi, até o momento, louvado seja o nome do Senhor, que ele, indignado com a situação, ele resolve então agora dar fim aos sacerdotes que estão em Nob, aos 85 sacerdotes, ele resolve matar todos estes sacerdotes. Saul, cheio de capeta, tenta matar os sacerdotes do Senhor, ou seja, profere a palavra de morte para os sacerdotes, principalmente para Aimeleque, que era aquele líder daquele ambiente ali. E quando ele fala aos soldados ali do seu exército, para que inferisse contra os sacerdotes, aqueles homens baterem recuada, dizendo que não iriam matar os sacerdotes do Senhor, que não iriam ferir os sacerdotes do Senhor. Eles temeram tocar nos homens de Deus, eles temeram fazer mal aos homens de Deus, apesar que Saul não tinha mais esse temor,
mas os seus soldados estavam como quem está dizendo: eu não vou tocar nos ungidos do Senhor, eu não vou levantar as mãos contra aquele que Deus separou, eu não vou levantar a mão contra aquele que Deus levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, há momento em nossas vidas que muitas pessoas, às vezes dando lugar para o inimigo da nossa alma, tentam inferir palavras contra nossas vidas, tentam inferir contra a nossa vida, tentando destruir a nossa fé, tentando acabar com a nossa esperança, tentando acabar com a certeza que temos das promessas do Senhor que hão de se cumprir em nossas vidas. Quantas pessoas emprestam sua boca para o inimigo da nossa alma, para tentar nos desanimar na caminhada? Mas aprove a Deus nesta noite. Pode até tentar, mas a nossa vida pertence ao Senhor. Pode até tentar falar contra, mas nós pertencemos ao Deus que é vivo e está presente em nosso meio nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse moço aqui, ele está ali se tratando ali, mas ele acaba ouvindo todo o relato, a conversa, e está por ali afermentando esse tal de Doeg. A tal ponto de quando Saul perceber que os seus soldados não tinham coragem de ferir os sacerdotes do Senhor, então ele se dirige a Doeg, no verso número 9, capítulo 22 de Samuel, e diz: então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, e Aimeleque, filho de Aicube, e com Aimeleque, a pedido dele, consultou ao Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Ou seja, ele agora entra no meio da conversa, ninguém chamou ele, mas ele aparece ali. Ninguém tinha até então chamado ele para nada, ele estava ali sendo cuidado pelos sacerdotes de Nob, sabia da situação dos sacerdotes diante do rei, queriam padecer a espada real do rei, dos homens do rei. Então ele entra em cena para tentar causar todo o problema, toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, entregando a Davi, dizendo que Davi passou ali, sim, que Davi consultou, ou seja, que o sacerdote Aimeleque consultou o Senhor para Davi, que o sacerdote orientou, que o sacerdote deu acolhida, e aí mais ainda, pior do que tudo ainda, deu a espada de Golias, aquela que Davi usara para decapitar o próprio Golias, entregou nas mãos de Davi. Então isso soou muito mal aos ouvidos do rei Saul. Isso soou de uma forma tão grande que aí, quando ele, no verso 17, que ele fala para os seus homens matar ou inferir golpes contra os sacerdotes, eles não tiveram essa coragem, essa ousadia. Então esse mesmo servo dele aqui, pastor dos pastores, maioral dos maiorais ali, dos pastores de Saul, né? Ele resolve então entrar em cena mais uma vez, quando no versículo de número 18, louvado seja o nome do Senhor, a qual diz: então disse o rei a Doeg: volta-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam a história sacerdotal. E é interessante porque Flávio José arredonda dizendo que não foi somente os sacerdotes que desceram. No decorrer do texto vai dizer que a cidade também, os moradores daquela pequena província ali, também desceram a espada dos homens de Saul. Ou seja, segundo Flávio José, é em torno de 385 pessoas dessa espada dos homens de Saul, ou seja, são mortos por Saul e seus homens naquele dia, tudo por causa que Doeg estava ali afermentando, tentando arrumar confusão, encrenca, tentando simular situações. Ou seja, sempre tem alguém que o diabo usa para tentar arrumar confusão no nosso meio, com a nossa vida, no nosso lar. Mas louve a Deus nesta noite, que pode se levantar quem quiser se levantar, vai levantar para cair, vai estar de pé somente para apontar, louvado seja o nome do Senhor, mas você vai permanecer firme no Senhor, acreditando que é Deus que te guarda e te livra, Ele te dá vitória nesta noite, louvado seja o Senhor. Então esse moço, ele aparece ali como quem está provocando uma situação, como quem está sendo usado pelo inimigo para trazer a
para fazer o que aconteceu ali, aquela morte, louvado seja o Senhor, que houve naquela cidade sacerdotal, ambiente de adoração ao Senhor, moradores que temiam ao Deus de Israel, moradores que serviam ao Senhor, ouviam os sacerdotes trazer as leis, a pronúncia da lei, ouviam os sacerdotes levar o povo na adoração ao Senhor. Agora, louvado seja o seu povo, foram todos mortos, padeceram na mão daqueles homens. Bendito seja o nome do Senhor. No decorrer do relato, nós percebemos, louvado seja o Senhor, que Doeg, de fato, ele foi o carrasco, o capataz, ele foi o carrasco, aquele que se deixou levar para inferir os sacerdotes do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, logo, Salmos de número 52 que lemos, ele nota a expressão de Saul, quando Davi fala do homem mau, do homem maligno, quando Davi fala do homem que gosta da maldade, do homem que é poderoso, mas para fazer o mal, ao mesmo tempo dar-se a ideia de que Doeg está incluso dentro destes salmos, de que este personagem também leva títulos como Saul levou dentro da linguagem desses salmos. Mas veja só, enquanto tudo isto está acontecendo, Saul, homem mau, esse Doeg da mesma forma não fica atrás. Davi está dizendo nos salmos que lemos, louvado seja o Senhor, quanto porém a mim, louvado seja o Senhor, sou como a oliveira verdejante. Davi está dizendo, quanto a mim, a minha pessoa, aqueles a qual eles estão perseguindo, aquele a qual eles estão tentando caçar para tirar minha vida, aquele a qual eles estão tentando contra mim, eu porém sou como a oliveira verdejante. Davi está dizendo, eu não sou uma oliveira seca, morta, eu não sou uma oliveira que já perdeu seu vigor, eu não sou uma oliveira que já não produz mais frutos, eu não sou uma oliveira que já perdeu o tempo de durabilidade, não, eu sou a oliveira que estou no auge da minha carreira, no auge da minha produção, eu sou uma oliveira verdejante. Louvado seja o Senhor. Na casa do Senhor eu sou uma oliveira verdejante. Aí, olhando para os relatos que nós falamos, aplicando para os nossos dias, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu nem queria saber, porque eu não posso resolver o problema, mas eu posso orar por você nesta noite. E uma coisa sei, você veio ao lugar certo, você veio ao ambiente certo, você veio no dia certo. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel que está presente conosco aqui nesta noite, ele é aquele que nesta noite renova tuas forças, ele é aquele que nesta noite restaura tuas forças, ele é aquele que nesta noite ele vem ter comigo e contigo somente para nos dar vitória. Aleluia! Davi está dizendo, eu sou como a oliveira verdejante na casa do Senhor. Davi está dizendo, na casa do Senhor eu tenho adoração para prestar para o meu Deus, na casa do Senhor eu tenho louvores para prestar para o meu Deus. Eu estou na casa do Senhor mesmo sabendo que estão me perseguindo, mesmo sabendo que estão me caluniando, mesmo sabendo que lá fora estão se levantando contra a minha pessoa, mas eu estou aqui adorando ao Senhor Deus dos céus. Você está aqui nesta noite e é bem provável que problemas ficaram para trás. Quantos problemas você deixou para trás para chegar aqui nesta noite, para expressar canto de louvores ao Senhor? É porque você é bonzinho? Não, é porque você, como Davi, é uma árvore verdejante, é alguém que está no auge dando fruto ainda para o Senhor. Então adore a Deus nesta noite, porque você está no ambiente certo para adorar a Deus neste lugar. Porque enquanto você adora, o Senhor está tratando, o Senhor está resolvendo, o Senhor está entrando em causa. Lábia canta, lábia cova, lábia cai, e se preciso até ele tira a noite do homem de sono, ele não vai dormir nesta noite. Sabe por quê? Porque você veio adorar. Jesus está trabalhando lá para te dar vitória. Aleluia, 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 aleluia. Davi, ele está dizendo, como a oliveira verdejante da casa de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, aplicando para o nosso momento, para o nosso dia, para nossas vidas, é a expressão verbal que ele está usando, dizendo, sou como eu sou, como a oliveira. Não foi ninguém que falou, Davi, tu és como a oliveira. Não, Davi, tu parece, não, a tua atitude
não, ele está dizendo, eu sou. Aleluia. A mesma expressão que precisamos sair nesta noite é contar vitória. É a mesma expressão que precisamos aplicar em nossas vidas nesta noite, dizendo, eu sou. O que é que você é? Você é o que estão dizendo lá fora, que você é um fracassado. Você é o que na tua casa, muitos às vezes até dizem para você que você é um derrotado, não vai conseguir, não vai passar disso. Você é o que estão dizendo lá fora, ou você é aquilo que a Bíblia e o próprio Cristo, através da sua palavra, diz para você? O que é que você é nesta noite? Sai daqui já usando esse termo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a Bíblia diz que eu posso. Então sai nesta noite usando a afirmação, dizendo para você mesmo, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Saia daqui nesta noite usando o termo para você mesmo, aplicando em tua vida, dizendo eu sou porque a Bíblia diz e me garante, e o Espírito Santo testifica isso em minha vida. Aleluia, aleluia. Ele diz, como a oliveira verdejante na casa do Senhor. Ele usa o termo da oliveira dentre três aves, há várias outras aves, mas três aves representam bem Israel, e dentre essas três ele se utiliza de uma que é a oliveira. Essa mesma árvore que ele está se utilizando em algumas passagens bíblicas, poderíamos citar nas contas do tempo, mas algumas passagens bíblicas mostram o próprio Deus também sendo representado, o próprio Israel sendo representado, a própria igreja sendo representada, nós sendo representados como uma oliveira. Ou seja, por que desta planta oliveira Davi se utiliza diante do que ele está vivendo, diante do contexto a qual ele está vivendo? Então ele diz que sou como a oliveira verdejante. A oliveira, ela é uma das plantas dentre as três árvores mais citadas na Bíblia, comparando-se a Israel. Ela é uma das árvores que a sua raiz ela cresce de forma gigantesca, enquanto durante um ano de sua plantação ela cresce meio metro lá do chão até o seu topo, mas para baixo na terra a sua raiz já escavou muito, a sua raiz já cresceu mais de metro. É uma árvore que a pessoa olha para ela e começa a dizer, meu Deus, essa árvore tem tantos anos e ainda está pequenininha, o que é que está acontecendo? Será que a terra não é boa? Será que o cultivo dela não está sendo bom? A preparação do solo, o que é que está vendo? Mas nós não estamos vendo, irmãos. Mas enquanto ela cresce de forma bem devagarinho para cima, ela está crescendo para baixo, ela está se aprofundando na terra, ela está se aprofundando com suas raízes, porque assim é o cristão, aplicando para nossas vidas, o crente, mesmo que muitos não vejam o que está acontecendo em tua vida, mesmo que muitos não vejam o crescimento que está acontecendo, a prosperidade de Deus na tua vida acontecendo, mesmo que as pessoas não vejam, é porque você está crescendo meio para baixo. E sabe por que a importância de crescer para baixo? Porque quanto mais para baixo você crescer, mais firme você vai ficar, mais arraigado você vai ficar, mais sustentável você vai ficar. Enquanto você está bem arraigado lá embaixo, o processo aqui em cima é mais lento, mas pode soprar o vento, pode soprar quem quiser soprar, porque a árvore vai permanecer intacta só por causa da base que está sustentável. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso cresça nesse dia, cresça o máximo que puder, na oração, na leitura da palavra, na busca ao Senhor, no investimento do alto para a tua vida, para que possa, como esta árvore, ser sustentável. Aleluia. Aleluia. A oliveira, ela é a única árvore chamada de eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi esses dias uma matéria na pesquisa, depois de análise, constataram e mostraram uma árvore que já tinha mais de 2.000 anos de oliveira. E o que me chama a atenção, irmão, é a deformação um pouco que dá no tronco dela. Porém, é uma árvore que ainda estava produzindo. Era uma árvore verdosa que ainda produzia mais de 2.000 anos. Foi catalogado que ela tinha, mas ainda estava produzindo. O Salmo de número 92, ele mostra que mesmo na velhice, o crente ainda dá fruto.
Aí desceu de seiva e vivedor. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo na idade, alcançando a idade máxima, mas o crente ainda pode produzir para o reino. Ele pode ainda produzir na adoração. Ele pode ainda produzir para a glória de Deus. E ao mesmo tempo ele está cheio de seiva e vivedor. Ou seja, ele está cheio do Espírito do Senhor. Ele está transbordante como o cálice que transborda. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, não seja diferente, não importa a idade, se novo, se velho, se ancião ou não, o importante é ser cheio do Espírito do Senhor. A oliveira, para nós concluirmos aqui, ela é duradoura, mais de 2000 anos ela pode viver, e ao mesmo tempo que ela é a única planta. Há plantas do deserto, já vivida no deserto, criada no deserto, como a flor do deserto, né? Tive a oportunidade de ver uma flor do deserto, mas que quando o irmão trouxe de lá para cá, lá daquelas terras de Israel por ali, ela não conseguiu viver aqui no nosso clima. Ele plantou com todas as regalias da terra, preparou tudo, e ela não conseguiu nem sair da mudinha, não conseguiu viver. Louvado seja o Senhor, porque o lugar dela é deserto. Ela só se produz no deserto, ela só se sustenta no deserto. E uma certa feita, Deus fala lá em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 41, verso 19, o Senhor fala de algumas árvores que Ele vai plantar no deserto, e dentre estas árvores está justamente a oliveira. Louvado seja o Senhor. Alguém diz, mas a oliveira no deserto se dá. Sim, depende do grau do deserto. Mas essa daqui, Deus está falando no tempo de Isaías, queria plantar ela no deserto. Quando olhamos o contexto, percebemos que é em terras totalmente difíceis, que não tinha como nascer, nem a flor do deserto provavelmente se produzia naquele lugar. Mas esta árvore, Deus está dizendo, eu vou plantar ela lá no deserto. E lá no deserto ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar fruto, ela vai dar sombra. Ou seja, Deus dizendo, mesmo no deserto, Ele faz com que ela produza. Isto quer dizer, não importa o deserto que você está vivendo, não importa a dimensão, a vastidão do deserto que você se encontra, o importante é entender que o teu Deus, o nosso Deus, Ele faz você produzir no deserto. Ninguém está vendo nada, mas você está produzindo. Ninguém está acreditando, mas você está germinando. Ninguém está vendo, mas você está crescendo. Alguém vai passar e vai dizer, como é que pode no deserto? Mas no deserto você está crescendo tanto que já está dando sombra para a tua família, já está dando sombra para os teus. Ou seja, é Deus te produzindo no deserto, é Deus te fazendo eficaz no deserto, é Deus te fazendo viver no deserto. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A oliveira, ela tem muitos símbolos, ela tem muita comparação na tipologia. Ela pode ser comparada ao Espírito Santo, a Jesus. Ou seja, ela tem muita colocação. Essa árvore aqui, a oliveira, ela é bem representada na linguagem tipológica. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que em Gênesis capítulo 8, versículo 11, nós percebemos que quando Noé solta a pomba, louvado seja o nome do Senhor, na segunda ida da pomba, a primeira ela sai da arca, ele solta, ela volta, não achou de pousar o pé. O texto os irmãos conhecem. Na segunda feita, ele solta a pomba vai, faz um voo, e daqui a pouco ela volta, mas não volta não vazia, ela volta como um ramo novo de oliveira. Louvado seja o Senhor. Aquele ramo novo de oliveira mostra a essência do Cristo que dá vida nova, mostra a essência do Cristo, aleluia, aleluia, que dá uma nova história para aqueles que nele confiam. Quando aquele ramo de oliveira novo está no pico daquela pomba, volta para a arca, Noé está entendendo, Deus está criando uma situação nova, Deus está criando um mundo novo, Deus está formando algo novo para Cantalápia. Chora-me Cantalápia, Pai, nesta noite para a tua vida, minha irmã. Você que disse que não suportava mais, você que disse que não ia mais dar de conta, Deus está dizendo para ti nesta noite, eu vou fazer uma nova história para você. Eu estou recebendo para você uma história de vitória, de vitória. Para Cantalápia, Cantalápia, permaneça, não desista, permaneça. Aí eu choro, meu povo, Cantalápia, aquele ramo, fala
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, tem até o hino que diz que tem coisa nova chegando, tem algo acontecendo. Às vezes a gente não percebe, mas Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Então tem coisa nova chegando para a tua vida. Não vais morrer nesse deserto, não. É no deserto que estás que Deus está prosperando na tua vida. Abra o olho e veja o que Deus está fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, já fez para ti ontem. Ele é o mesmo hoje, está fazendo hoje por você. Ele é o mesmo amanhã, vai fazer ainda mais pela tua vida. Aleluia. Permaneça confiante mesmo no deserto. Dê frutos. Dê frutos. A oliveira, ela produz do seu fruto, e quando ceifado o seu fruto, é levado para o lugar da prensa. E na prensa, como que dois pratos na época, não sei se era ferro, se usava madeira mesmo, ele era apertado de uma ponta e da outra e prensava aquele fruto. E quando o fruto era prensado mesmo, cada vez mais se prensava, mas ele saía o caldo, mas ele saía o suco ali, que era feito ali, vários tipos de receita, como óleo da unção, ungir o doente, né? Como tantas outras coisas era feita com aquilo ali. A proporção que apertava saía. E é interessante porque eles apertavam até um nível. A primeira parte que saía servia para um tipo de produto, a segunda parte para outra, ou seja, eram 4 tiradas. E não era na mesma hora não, se deixava mais um tempo, daqui a pouco prensava, mais outro tempo prensava de novo. E a proporção que tirava, louvado seja o Senhor, até o último suco que saía dela, saía aquele puro, mas com tanta essência, com tanta qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que uma planta no deserto que Deus planta, ela produz no deserto, ela dá fruto no deserto, e dando fruto no deserto, o seu fruto sai com qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. O seu fruto sai com perfeição. Ele sai a tal ponto para nos várias outras receitas medicinais ou na culinária. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Pode apertar, mas que apertando nós possamos produzir ainda. Aleluia. Mas no deserto já está difícil, meu irmão. Mas no deserto não vai prosperar. Foi Jesus quem disse, foi Deus que falou para o povo lá em Isaías, que plantar no deserto, a oliveira, ela produzirá no deserto, porque é Deus que está plantando. E agora plantar no deserto, que Deus exale de nós, que Deus tire de nós a verdadeira adoração. Prensar representa a adoração ao Senhor, o sacrifício do louvor, o sacrifício da adoração em meio ao deserto. Que possamos ser prensados, mas bem prensado, que produzamos para o Senhor. O nosso lema em comunhão, em oração e em união. Eu estou aqui na presença do meu grande, do meu Deus, para viver a união em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe a oliveira nesta noite. Que Deus lhe abençoe a oliveira verdejante. Davi não disse que era uma oliveira verde. Parece que tem uma tradução que diz oliveira verde, mas Davi não falou que era uma oliveira verde. A que eu estou usando, ele disse que era uma oliveira verdejante. Isso fala de um processo contínuo. Não é num processo que agora eu sou verde e amanhã não. Ele está falando de algo que é contínuo. Eu sou uma oliveira verdejante. É como que a oliveira, desde o seu plantio ao seu nascimento, ao círculo seu para mais de 2000 anos, ela permanece verdejante. Não importa o tempo, a circunstância, não importa o deserto, o clima, ela está sempre verdejante. Isto é, está sempre produzindo. Não importa o tempo que você está aqui dentro, o importante é você continuar produzindo. Não importa o tempo que você chegou aqui, o importante é você continuar produzindo. Não, mas eu já produzi, não, é continuar produzindo. Então continue produzindo. A adoração aqui é de louvor e adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.